Bom, nós vamos falar agora de smart contracts, que a gente chama de factory. Então, a gente vai acabar mostrando aí como construir, como realizar um deploy desse tipo de smart contract, né, no blockchain da Cielo. A gente vai continuar em função do treinamento anterior, onde a gente mostrou como criar uma conta, vamos dizer, conjunta, utilizando um smart contract. Então, para quem não assistiu, aconselho muito assistir o vídeo anterior, aonde a gente acabava mostrando toda essa questão inicial, explicando um pouco sobre Solidity, tudo, porque esse vídeo vai acabar sendo uma continuação do anterior, tá? Então, a agenda de hoje, a gente vai falar um pouquinho do que é um contrato factory, como ele funciona, casos de uso na Web3, falar algumas coisas aí, insights, como construir e realizar um deploy na rede alfajores, questões de segurança envolvida. Então, basicamente, um contrato factory, ele é utilizado para implantar e gerenciar outros contratos inteligentes. Como isso é possível? Imagina que você quer criar uma conta conjunta. Então, você vai ter um smart contract padrão, que é aquele da sua conta conjunta, com todas as regras, tudo. Só que a partir dele, você quer criar novos contratos, novas contas conjuntas. Então, você acaba chamando esse contrato padrão, instanciando ele e implantando gerando novas instâncias, vamos dizer assim, desse contrato. E aí é como se estivesse realizando o deploy várias vezes, mas de uma forma bem simples e amigável, tá? Então, aí a gente, através dele, é possível, já faz todo o mapeamento dos endereços, tá? Do contrato implantado, metadado associado. Então, por exemplo, quem fez o deploy, tudo desse contrato, quem criou, quem chamou ele. Então, fica de uma forma bem simples, tá? Eu vou mostrar isso bem na prática, como que a gente consegue fazer. E aí tem diversos casos de uso, desde corretoras descentralizadas, no nosso caso, que a gente vai mostrar uma conta conjunta. Então, imagina que você tem que criar várias contas conjuntas e você já criou todo esse padrão dessa conta. A gente acaba chamando e gerando esse contrato factory, que na verdade ele vai criar vários outros contratos aí a partir dessa instância, desse contrato base. Então, pode ser utilizado para jogo, quando você precisa criar várias instâncias de um jogo, crowdfunding, parte de identidade. A gente tem inúmeros casos aí, vai depender muito do seu modelo de negócio, né? Então, aí, como que ele é feito, tá? Eu vou mostrar isso na prática, mas, na verdade, tem uma palavra-chave que a gente utiliza em Solidity, que é new. Então, a gente vai ter aí nosso contrato, vai declarar aí uma variável e vai chamar new esse meu contrato aí, esse contrato que a gente está utilizando, e passando os argumentos, caso seja necessário. Nesse caso, eu vou mostrar para vocês como seria toda essa passagem de argumentos. Então, aí, toda a memória, toda a função é alocada e executada aí, conforme esse novo contrato, tá? Aí a gente consegue rastrear toda essa parte de endereço da instância, então, todos os metadados associados, conforme eu já falei para vocês. Então, é uma forma muito simples da gente implementar várias formas aí, vários contratos semelhantes, com uma única transação, né? Fazendo uma única chamada aí de uma forma bem simples e amigável. Então, eu vou entrar aqui no exemplo prático, tá? Mostrar para vocês. Bom, agora nós vamos criar nosso smart contract, eu vou mostrar para vocês. Eu vou criar algumas funcionalidades a mais. Esse smart contract que eu já estou utilizando aqui foi com base na aula passada. Então, mais uma vez, reforçando. Quem acabou não vendo a aula, principalmente focado na questão de aprender as bases de Solidity, então, como criar seu primeiro smart contract, aconselho muito a ver o outro vídeo primeiro, para depois vir nesse, porque a gente já vai acabar continuando com as coisas que estavam prontas nesse smart contract, que a gente acabou criando uma conta conjunta, onde tinha o owner, o dono da conta, e o beneficiário, né? Agora, o que nós vamos criar? Nós vamos criar vamos dizer, uma nova regra nesse smart contract, que imagina que o dono da conta faleceu, e ele vai poder deixar esse beneficiário cadastrado, mas que esse beneficiário vai poder alegar que ele faleceu, e se o dono não responder num determinado período de dias, essa conta passa para o beneficiário. Então, ele vai poder sacar. Porque lembra que no contrato antigo que a gente fez aqui, ó, o saque só estava podendo ser feito pelo próprio owner, tá?
Então, a gente vai acabar não querendo que somente o owner acabe fazendo isso, entendeu? Quem vai poder fazer, caso o owner faleça, é o próprio beneficiário. Então, a gente vai criar essa regra aqui. Para a gente criar essa regra, o que a gente vai precisar? Imagina, a gente vai precisar o número de dias, que vai precisar que seja passado isso, quando for adicionado o beneficiário. Quando ele startou esse processo, então o beneficiário, quando falou que o owner morreu, né, a gente vai ter que pegar essa data e verificar se o processo está em andamento ou não. Então, para verificar se o processo está em andamento ou não, vai ser um booleano, né? A gente vai criar aqui, chamar de claim in progress, minha variável aqui. E aí, para a data, tá? Vão ser para os dias, né, que começou, vão ser do tipo int. Então, a gente vai acabar colocando aqui. Quando ele começou aqui, então, claim initiate at. E também, para o caso de quando iniciou, né, e de quantos dias vai ser cadastrado, tá? Então, eu estou colocando tudo como public aqui, mas só para a gente poder consultar depois de uma forma mais simples, tá? Então, aí cada um vai fazer de acordo ao seu contrato, como você quer que tenha essa visibilidade aí para você que a gente acabou mostrando na aula passada, tá? Então, aqui no Constructor, lembra que eu vou criar aqui, esse é o contrato base, aí eu vou criar um outro, um factory, que vai estar chamando toda hora esse contrato base. Então, eu não quero passar o owner aqui, porque senão ele vai vir com o message sender, o próprio contrato, tá? Eu quero passar quem é o usuário que está mandando nesse contrato novo. Quem é a pessoa? Imagina que meu front-end vai ter um botão lá, criar conta conjunta. Então, quem é que vai clicar em criar conta conjunta? Então, eu vou passar aqui no address esse usuário, tá? Então, a gente vai criar aqui esse usuário que vai acabar, vou chamar ele de sender, que vai acabar, vamos dizer, passando, na verdade, opa, sender não, né? Que é o owner. Então, payable é um usuário payable, porque ele pode estar retirando dinheiro, tudo, fazendo toda essa transferência, e é o owner, que é o que a gente estava passando aqui. Então, deixa eu passar ele aqui, né? Vou passar esse owner via o constructor. Por quê? Porque ele já vai ser iniciada a variável nesse momento aqui para a gente, tá? Então, a gente tem aqui nossas funções de retornar beneficiário, vou deixar ela aqui, e a gente tinha criado de adicionar usuário. Lembra que a gente adicionou o beneficiário? O que a gente precisa adicionar? Imagina que você é o dono da conta, você vai adicionar alguém, mas também vai colocar quantos dias essa pessoa vai ter que esperar para que realmente retire o dinheiro. Vai falar que você faleceu, mas você só quer, por exemplo, em 2 dias, em 10 dias, em 20 dias que possa retirar esse dinheiro, tá? Então, a gente vai acabar passando aqui o dado que a gente acabou criando ali do claim delay, né? Que é o quantos dias a gente vai tá esperando. E da mesma forma que a gente fez no constructor, a gente, nesse caso, vai querer saber, ali era o owner, né? A gente vai querer saber quem está alegando isso. Por quê? Porque aqui não vai ser vamos dizer, aqui é o owner que a gente está, só o owner vai poder verificar. Peraí, opa. Por quê? Porque lembra que eu falei, senão a gente vai estar acabando, como um contrato instancia o outro, se a gente fizer uma chamada passando message.sender, a gente vai acabar recebendo o valor do contrato em si, que está sendo instanciado novamente. Só que a gente quer que seja a pessoa que foi lá, por exemplo, se a gente integrar com a MetaMask, como aqui é descentralizado, que clicou no botão para adicionar o usuário. E lembra que só vai poder ser o owner da conta aí, que vai poder tá adicionando esse usuário, tá? Então, ele adicionou o beneficiário aqui, e outra coisa que ele adicionou agora é claim delay. Então, quantos dias aí que vai estar esperando para que possa passar essa conta para o usuário. A gente vai criar aqui uma nova função, então, que é essa função de iniciar esse processo. Ele vai ter que iniciar para quê? Quando ele inicia, a gente vai pegar a data atual e somar os dias.
e aí depois ele vai alegar que passou o tempo e ele quer se transformar no owner da conta. Então, aqui, eu vou colocar aqui, vamos chamar de initiate claim, tá? Essa nossa função. E somente aqui, quem vai poder iniciar? Qualquer um vai poder iniciar? Não. Mais uma vez, opa. Só vai poder iniciar aqui o beneficiário. Porque só ele vai poder alegar, não é? A gente não vai deixar que qualquer outra pessoa aqui acabe, vamos dizer, iniciando esse processo por conta dele, tá? Então, aqui a gente vai criar essa função, vai fazer essa chamada aqui. Então, o que a gente precisa? Vamos fazer um require aqui. O que significa isso? Que o beneficiário, só ele que vai poder chamar essa função. Então, ele tem que ser o sender. E aqui, uma vez que ele é o sender, vamos colocar somente o beneficiário. Pode fazer essa chamada, tá? Então, aqui a gente já acabou fazendo essa validação inicial aqui, que só o beneficiário pode fazer. Mas outra coisa que a gente precisa fazer, que a gente precisa verificar. Precisa verificar se esse processo já não começou, entendeu? Então, a gente vai verificar aqui, vamos verificar se ele já não está como true, se ele já não está em progress, que a gente tinha colocado lá. Então, vamos ver se esse processo realmente não iniciou. Então, aqui, vamos colocar o processo que já iniciou. Então, nesse caso, a gente estaria dizendo que já foi solicitado. Então, para quê? Para que não comece com uma nova data. Porque imagina que toda vez ele vai clicar no botão, aí a data vai ser reiniciada. Então, isso aí a gente não poderia estar fazendo. Então, quando ele faz isso, beleza. O que ele acabou fazendo aqui? E esse claim in progress, essa variável nossa, que é um booleano, se tornou true. Então, beleza, ele iniciou o processo. Mais que isso, ele iniciou o processo, mas ele tem que iniciar os dias. Então, tem que dizer quando que ele começou. Então, a gente criou a variável aqui, claim initiate at. Então, a gente vai botar aqui o dia atual. A gente vai pegar esse timestamp aqui do bloco aqui, para dizer a data inicial que iniciou. Então, aqui a gente já tem todo esse processo inicial de claim. Então, quando ele acabou iniciando. Uma vez que ele fez isso, beleza. Qual é o próximo passo? A gente tem que realmente verificar se agora o tempo passou, então já validou, ele já vai poder retirar esse dinheiro. E para ele retirar esse dinheiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar ele em owner. Então, vamos criar uma função aqui, que a gente vai acabar chamando essa função de claim. Então, vamos botar claim, que é a chamada que ele vai, vamos dizer, acabar fazendo. A gente vai verificar, mais uma vez, só o beneficiário vai poder tá fazendo essa chamada, tá? Por quê? Para que nenhuma outra pessoa faça e se torne o próprio owner. Então, aqui a gente vai fazer um require igual no anterior, tá? Vai verificar se é o sender. Então, somente o beneficiário pode alegar. A pessoa faleceu, tá? Então, uma vez que a gente verifique somente o beneficiário pode fazer, o que a gente tem que verificar? Imagina que ele não vai poder vir aqui e já alegar e já virar o dono. Precisa verificar se essa função aqui realmente iniciou. E o que significa iniciar a função? É verificar se o claim in progress está como true. Então, a gente vai verificar aqui, tá, toda essa questão do claim in progress. Então, a gente vai fazer nossa validação aqui, que o claim in progress realmente já está iniciada, né? Então, aqui a gente está vendo, o claim progress, o processo não foi iniciado. Então, estamos validando se ele realmente foi iniciado ou não, tá? Então, aqui a gente está validando que ele ainda não foi iniciado. Se ele não tiver como true, ele não foi iniciado. E um outro ponto que a gente precisa aqui, importantíssimo, no final, é verificar se o tempo passou.
Então, lembra que aquele iniciou, aquele vai alegar que o tempo passou. O que nós vamos fazer? Vamos pegar o tempo atual, nosso timestamp, então, do bloco, e vamos verificar se ele é maior ou igual ao claim initiate date at, que foi aqui, quando começou, tá? Mais o claim delay, lembra que ele setou? Quantos dias era para esperar até que o processo fosse iniciado? Como está em dias, tá? A gente vai passar aqui em days. Então, a gente quer fazer essa verificação em dias. E aí, o que acontece? A gente vai verificar aqui. É maior? Se for maior, beleza, passou. Se não for maior, a gente vai colocar aqui que o tempo não expirou ainda. Então, por quê? Porque ele tem que aguardar. Ele não vai poder fazer a retirada nesse caso, uma vez que o tempo não expirou, tá? E quando expirou, o que acontece? Ele vai se tornar o owner da conta. Então, a gente tem um owner, vai passar para o beneficiário. Então, ele vai se tornar o novo owner da conta. E o claim in progress, que tinha iniciado lá como true, a gente vai passar ele para false. Por quê? Porque se essa pessoa amanhã não quiser retirar o dinheiro, mas quiser adicionar um novo owner, um novo beneficiário, ele vai poder, tá? Uma vez que ele adicione um novo beneficiário, a gente vai ter essa funcionalidade aqui pronta. Então, a gente já fez toda a parte de adicionar. Qual a outra função que a gente tem que fazer? Lembra que ele vai ter um tempo para dizer se ele está vivo ou não? Então, o owner vai ter a opção de parar esse processo. Alguém pode falar que ele morreu, mas ele não quer. Ele quer parar esse processo no meio. Então, vamos criar uma aqui, chamar de stop claim. E vamos verificar, mais uma vez, toda a questão aqui do endereço, tá? Então, vamos ver só o owner que vai poder fazer isso, porque imagina se outro também pudesse fazer. Então, a gente vai verificar lá no contrato de factory se é um owner que está fazendo essa chamada aqui, tá? Então, só ele vai poder fazer. Então, mais uma vez, require, aqui é o owner, se ele é o próprio sender, quem está chamando essa função. Então, somente o owner pode parar. Beleza. Então, a gente já fez essa chamada aqui. A outra que a gente tem que verificar é se tem vamos dizer, um processo de claim ativo, né? Se alguém realmente alegou ou não essa questão. Deixa eu fechar no padrão aqui. Se alegou ou não que a pessoa, vamos dizer, já faleceu. Se a gente tem esse processo de claim in progress. Então, o que a gente vai falar? Não tem processo ativo. Não tem processo ativo. Então, beleza. É uma outra verificação que a gente acaba fazendo aqui. E se tiver o processo ativo, ok, passou. É o owner, tem um processo ativo, ele quer dizer que ele está vivo. O que ele vai fazer? Ele vai tornar falso iniciar o processo, entendeu? Se o beneficiário quiser fazer de novo, ele vai ter que iniciar o processo de novo e vai contar os dias, tá? Então, ele teria que fazer isso, toda essa parte. Aí, depois, a gente pode colocar outras funções, como, por exemplo, retirar esse beneficiário. Então, se modificar, dá para fazer tudo. E tem algumas verificações que a gente acaba conseguindo fazer aí também, tá? Então, essa é uma das coisas que a gente acaba modificando aqui no contrato. Olha que aqui já está, só o owner pode fazer a retirada, tá? Então, isso é uma das coisas que a gente já tinha feito no outro aqui, tá? Então, já estava tudo certo, vamos dizer assim. A única coisa que a gente precisa agora é verificar se mais uma vez, como a gente vai fazer chamada do factory, vamos passar aqui, vamos verificar quem vai ser o owner que vai estar passando. Porque senão, aqui, mais uma vez, ele acaba entendendo que é o contrato, tá? Então, vamos alterar aqui, ok, toda a função aqui passou. Balanço qualquer um pode chamar, que a gente não precisa passar ninguém, tá? Então, a gente tem aqui toda
essa verificação. Vamos compilar, compilou normal nosso contrato, tá? Então, se a gente vier realizar o deploy aí desse contrato, a gente consegue fazer todas essas, vamos dizer, essas chamadas, essas funções aqui no contrato. Vamos passar aqui mesmo, só vou realizar o deploy, mas eu não vou fazer essas chamadas, porque depois a gente vai fazer de novo com o próprio, vamos dizer, com o próprio contrato de factory. Aqui eu tenho que passar o address do owner, né? Lembra que aqui, ó, agora ele não está mais automático, porque a gente mudou aqui. Antes ele estava pegando quem era a pessoa. Aqui eu tenho que passar qual é o address que está chamando. Eu vou copiar esse aqui, que é o usuário da conta, então ele vai acabar criando aqui. Ele vai acabar fazendo o deploy do Smart Contract, tá? Então, lá foi feito o deploy. E tá vendo que agora a gente tem todas as funções, a gente consegue consultar aqui quando iniciou o processo, tá zero porque não iniciou. Todas as informações aqui, como eu deixei público, a gente consegue acabar verificando, tá? Então, aqui, tipo, só o sender pode adicionar. Ele vai adicionar aqui, ó, o usuário, o beneficiário, os dias, o delay desse contrato, tá? Então, a gente teria toda essa, vamos dizer, essa funcionalidade implementada aqui. Bom, vamos criar agora o Factory, tá? Vamos criar o Smart Contract Factory para a gente ver toda essa chamada como vai funcionar, tá? Então, a nossa ideia é criar um outro contrato que vai chamar esse contrato base. Então, a gente vem aqui, vamos criar um novo contrato aqui, uma nova, sei lá, vamos chamar ele Token Transfer on Def, ponto sol, porque é um arquivo, é um solidity, né? Igual a gente falou. Então, lembra que a gente precisa, se não dá o warning, né? Vamos colocar aqui nossa licença. Então, a gente vai colocar aqui identifier, dois pontos, nossa licença, qual a versão que a gente vai estar utilizando, tá? No Solidity. Colocar mesma que essa, qual que a gente utilizou aqui, 0.8, vamos utilizar a mesma, tá? Porque senão ele pode dar incompatibilidade, se você colocar uma versão, vamos dizer, mais antiga, tudo, ele não pode dar problema no compilador, principalmente porque lá a gente está chamando uma outra biblioteca, né, que é do Safe ERC20.sol, lá da Open Zeppelin, tá? Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai importar esse contrato aqui. Por quê? Porque a gente quer chamar essas funções desse contrato. Então, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez para o outro, tá? Para o Open Zeppelin. Só que, ao invés de passar o Open Zeppelin, a gente vai passar o diretório local nosso aqui. E aí, como que chama? Chama este aqui, ó. Esse arquivo que a gente vai estar indexando aqui. Join account.sol, tá? Então, aqui que a gente vai estar chamando. Então, a gente vai estar chamando esse próprio arquivo. Vai dar erro aqui, né? Porque a gente não está com ponto em vírgula. Então, pronto. Importou, ó, funcionou, tudo certinho. Então, aqui a gente vai começar a criar nosso contrato factory, tá? E o que a gente vai acabar fazendo nele? Então, para a gente criar um contrato factory, uma das coisas principais aí, ele vai ser um array de contratos, né? Então, a gente tem que criar todo esse contrato nosso, que vai ser um array. Como eu dei o nome Transfer Token on Def, eu vou chamar aqui Token Transfer on Def Factory, tá? Aqui vai estar todos os nossos dados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa accounts e vou criar um array de accounts aqui para a gente. Porque para cada contrato que a gente realizar o deploy, vai ser como se fosse um contrato novo, uma conta nova, né? Então, aqui, o que eu vou fazer? Vou chamar Transfer Token on Def Array. Para que, então, para que a gente saiba que esse array que a gente está criando, né, ele vai
tem a variável aí, TTOD array, que é o que a gente está criando, tá? Esse array de contas. E aí, para a gente criar esse novo contrato, o que a gente faz? Que é o que a gente tinha falado lá, que a gente acaba utilizando toda a instância new, chamando, né, palavras-chave, vamos dizer, new. Então, eu vou criar token transfer on def, a nossa função que vai fazer essa, vamos dizer, essa criação deste contrato, tá? Então, o que acontece? Aqui eu não vou passar nenhum parâmetro, porque vai ser meu próprio usuário que está chamando, que vai acabar criando, ser do tipo public, mas ao mesmo tempo eu quero que ela retorne o address do contrato. Então, deixa eu abrir aqui, e aqui eu faço a nossa chamada. Então, vai ter accounts, a gente vai fazer, que é o nosso contrato, token transfer on def, a palavra-chave new, tá? Ele vai acabar recebendo, e o array nosso aqui. Então, é o array, o que eu vou mandar aqui para ele? Eu vou mandar o nosso, lembra que aqui, ó, eu já estou instanciando ele, ó. O que eu estou fazendo, tá? Eu estou criando uma nova contrato, e no constructor eu estou passando aqui, ó, o owner. Então, aqui, eu tenho que chamar e tenho que passar essa variável, tá? E é uma variável lá, lembre-se, de payable. Então, eu não quis... pronto, vou passar aqui como message sender. Por quê? Porque eu não quero passar na função aqui. Não quero que as pessoas consigam alterar isso. Eu quero que automaticamente meu próprio contrato mande quem é a pessoa que, quando o botão criar conta. Então, vai mandar esse usuário aqui que tá criando a conta, tá? E aí, o que a gente faz? Tem que fazer essa conta criada. Peraí, array. Então, esse array, essa conta criada, ela vai ter que ir para o array. Como que a gente faz? Como que a gente insere esse dado no array? Então, a gente pega nosso array, nossa variável, TTOD array.push, tá? E aí, a gente vai pegar vamos dizer, essa chamada que a gente acabou fazendo aqui, que é criar um novo contrato. Então, a gente vai passar o TTOD aqui. O que acontece, essa variável? O que a gente está fazendo? Então, a gente está falando que nosso array, estamos inserindo essa nova conta que a gente criou aqui, tá? E aí, pode retornar esse address com esse array criado agora para a gente. Então, aqui, o que aconteceu? Aqui a gente está realizando nosso factory. Aqui a gente está fazendo a chamada do factory, desse nosso contrato, tá? E aí, a partir dele, a gente pode fazer novas funções que vão estar executando toda a instrução que a gente já tem aqui, ó. Por exemplo, adicionar usuário, tudo. Lembra que a ideia de Factory é isso, é a gente aproveitar um smart contract já criado para a gente criar novos smart contracts, mas que vai ter uma base nele. Então, a gente vai, vamos dizer, setar esse beneficiário agora, utilizando esse novo contrato que a gente fez. Então, que eu vou chamar ele de TTOD, né? Set beneficiary. Que é, a gente vai acabar chamando aquela função que a gente acabou criando antes lá, tá? Então, é o que a gente vai acabar fazendo aqui, tá? Lembra os parâmetros aqui? Que precisa, ó, o beneficiário, o claim date, quem está criando, porque somente o owner vai poder fazer, né? Então, o beneficiário, além dele, o que a gente precisa aqui? Eu vou criar uma variável, int256. Por quê? Porque essa vai ser do nosso array, tá? Porque cada vez que a gente inserir, que a gente chamar, a gente vai ter TTOD index, vou chamar, que é o index do nosso array. Lembra que se eu passar 1 aqui, ele vai trazer o dado que foi salvo no 1. Se eu passar 2, ele vai trazer o do 2. Então, aqui eu vou estar trazendo todo esse dado aqui do beneficiário, tá? Outra coisa,
se a gente ver aqui. Então, qual que era a outra chamada aqui? É o próprio beneficiário. A gente tem que trazer o beneficiário, o claim date e o sender. Então, eu vou passar aqui quem é o beneficiário que esse cara está adicionando, tá? Ele é um address, ele é um payable, porque depois ele vai poder receber pagamento, tudo, e beneficiário. E, além disso, a gente tem o tempo, né? O claim delay. Então, a gente tem essa informação aqui que a gente precisa tá passando nesse caso. Então, vai ser public, que a gente vai estar chamando aqui, e agora a gente cria a nossa chamada aqui naquela função base, tá? Então, TTOD, array, por quê? Porque a gente vai utilizar esse array, vai inserir esse array aqui, tá? Então, vai ser uma chamada nova, onde a gente vai estar inserindo ele aqui, TTOD, o index. Então, a gente passa ele aqui, internamente. Vamos setar chamar nossa função lá. Qual que é o nome da função aqui? Add user. Então, a gente vai vir aqui, add user, que a gente vai estar chamando ela. Então, esse aqui é os parâmetros da função do nosso contrato factory. Agora, a gente vai passar os parâmetros para o contrato base, tá? Quem que a gente teria que passar aqui? O beneficiário, que era o que estava pedindo, né? Os dias, o claim delay, e, vamos voltar lá para vocês verem, beneficiário, claim delay, e o sender, que vai ser o owner. Então, mas para a gente passar o sender aqui, não vou botar aqui na função, porque senão qualquer um pode passar como se fosse o sender. Eu vou botar fixo aqui no código, para que é quem está fazendo a ação, tá? Então, esse aqui vai ser vamos dizer, o sender neste caso. Então, uma vez que adicionou aqui, a gente já está se chamando e já está adicionando esse beneficiário aí na nossa conta, tá? Então, vamos voltar para lá. Vamos fazer outra forma. Qual era a próxima função? Iniciar o claim. Então, vamos vir aqui, vamos na function, vamos chamar um TTOD aqui. E como que a gente pode fazer aqui? Initiate claim. Então, aí, aqui, a gente vai ter que passar a função de quem está fazendo essa chamada, de quem está iniciando esse claim aqui. O que a gente passava aqui? Só tem o sender. Lembra que o sender é um bloco fixo? Mas eu preciso passar aqui, né? Então, o array nosso. Então, essa função só vai ter aqui o nosso array, public, e vamos estar passando aqui iniciando esse claim aqui. Então, é um td array, igual na parte de cima que a gente fez. Vamos passar um index e vamos chamar a função aqui, que é initiate claim. Só confirmar aqui, se é ela mesma que a gente criou, é initiate claim, e tem que passar o sender para ela. Então, quem que é o sender aqui? Mais uma vez, isso aí é um sender. Então, aqui, ó, a gente acabou chamando essa função que vai iniciar o claim, entendeu? Aqui a gente já chamou ela. A outra que a gente precisa, agora a gente vai fazendo o processo tudo igual, tá? Então, o próximo que a gente teria era o próprio claim, né? Então, TTOD claim, que é depois que ele iniciou, ele vai acabar podendo fazer a chamada. Então, mais uma vez, int 266, TOD index, public, e aqui. Quais são aqui do claim? Então, somente o sender também, tá? Então, aqui, vamos vir aqui, a gente vai somente passar o sender nesse caso, TTOD array, vamos passar o index,
Vamos chamar a função aqui que chama claim. Claim, então passando o message sender. Pronto, aqui a gente já fez a função de claim do nosso factory. Veja que eu estou chamando, mas a lógica, ó, eu só estou chamando ela. Mas a lógica, tá vendo? De passar o owner como beneficiário, tudo, de verificar, ela que acaba fazendo. A próxima é stop claim, que a gente tem que fazer. Ok, vamos lá. Function PPOD stop claim. Vou chamar. Nesse caso, ela é também. Somente, só que aqui a gente vai verificar se é o owner, né? Então, eu vou passar depois ali, deixa eu passar meu array mais uma vez. Ok, PPOD array, passar meu index. Então, ponto, stop claim. Como que ela chama? Stop claim. Stop claim. Então, a gente tem nossa função aqui e eu passo quem está chamando essa função. Então, message sender. Então, a gente acaba passando ele aqui, tá? Então, a gente acaba tendo vamos dizer, a mesma forma, as mesmas chamadas do outros, tá? E aí a gente pode fazer a função, qual mais que a gente tem lá? A gente tem a função, acho que withdraw e balance. Então, a gente pode seguir o mesmo modelo aqui para fazer a função de withdraw. Temos que passar o array, o index aqui, só que lá, o que a gente verifica? Vamos ver que a gente verifica se é celo, valor, tudo. Então, a gente vai ter que passar toda essa parte aqui, tá? Então, vamos verificar aqui. É um boolean, né, que a gente acaba fazendo. E celo, então a gente vai verificar se é celo. Depois a gente passa um amount, né, qual o valor que a gente vai estar transferindo. Se for o token nativo, não tem problema, mas se for um RC20, a gente tem que passar qual é o address aí do RC20. Então, a gente vai acabar passando o RC20 aí, o address dele, tá? E aí, é isso. Então, a gente fechou aqui. A gente já passou ele aqui. Vai ser uma chamada public. Por quê? Porque a gente vai estar chamando ela. Ao mesmo tempo, ela é payable, uma vez que vai fazer retirada. E aí, aqui a gente tem toda a execução dessa função. Então, o que a gente vai fazer? Mesma coisa assim. Vamos passar aqui o array. Então, a gente tem nosso array. Vamos realizar a chamada da função aqui, withdraw, e vamos passar os parâmetros. Então, um é CSL, o amount, né? RC20 address e, deixa eu ver aqui, o sender. Então, quem é que está fazendo? Porque somente o owner que vai passar. A gente não passa lá em cima, por questões de segurança, vamos passar aqui. Então, a gente tem o sender, que é quem está executando essa chamada de retirada de dinheiro, tá? Então, uma vez que a gente faça aqui, ó, a gente tem toda a chamada aqui já pronta. Então, já está toda executada aqui o nosso, chamado no nosso array. A lógica aqui vai ser em função dos parâmetros que a gente inserir, tá? E aí, sim, vai ser isso que vai fazer a verificação. E a gente tem um outro aqui, que é verificar o balanço, né? Então, vamos lá. Function, PPOD, balance, off. Vamos botar um mesmo padrão. Lembra que o int
266 TTOD index, que é o que a gente passa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente passa aqui. O address é C20. E se é célula ou não. Os dois aqui. Então, vamos voltar lá. Então, a gente vai verificar aqui no balanço se ele é célula ou não, né? E célula. E aí a gente verifica o address ERC20. Opa. ERC20. Então, são as duas, vamos dizer, as duas variáveis aí que a gente, nesse caso, a gente não vai verificar quem é o sender, né? Porque tanto faz, só está fazendo consulta do balanço. Então, public, nesse caso, ele é uma view. Então, a gente tem que passar aqui, informar que ele é uma view, ele retorna para a gente um valor, né? Um int, que é o, vamos dizer, que é o nosso balanço aí, quantas informações a gente tem, e aí a gente faz a mesma chamada que o de cima, só que nesse caso é um return, porque a gente vai retornar esse valor. Lembra que a gente não vai nem pagar gas, porque a gente só está lendo o do blockchain, tá? Então, TTOD, gera aqui a chamada, balance off, vamos, balance off, e aqui é a mesma coisa, tá? A gente verifica, então, se é célula e o RC20 address. E pronto. Então, nesse caso, a gente já tem todos os dados prontos aqui, tá? Outra coisa que a gente pode fazer aqui, deixa eu ver se não tinha mais nada, tinha aqui em cima quem era o beneficiário, né? A gente pode fazer o beneficiário e o owner. Vamos fazer as duas aqui para retornar os dois para a gente. Então, deixa eu copiar aqui. Return owner. Então, vou colocar aqui o owner da conta, para a gente ter esses dois aqui. Os dois são views. Vamos criar elas aqui. Na verdade, segue o mesmo padrão aqui, tá? Function, PTOD, return, SQL. E aqui a gente vai passar. Opa. PTOD, index. Então, no caso do owner aqui, da chamada, deixa eu ver aqui só, a gente vai estar, chamando, retornando somente o owner, deixa eu ver aqui, sim, não precisa passar parâmetro nenhum, então, public, porque eu quero que fique disponível, view, returns, que ele vai retornar, o address para a gente, e aqui eu vou colocar return, PTOD array, vamos passar o nosso array, porque cada conta a gente quer saber de cada conta, né? PT, e aqui é o beneficiário. Então, como que era o nome? Era o return beneficiário, o nome da função. Deixa eu ver aqui. Return beneficiário. É o nome da nossa função aqui, tá? E aí não precisa passar nenhum parâmetro. Pronto. A gente já criou a função aí que vai estar retornando o beneficiário. E para o owner é a mesma coisa. PTOD, return, owner, the index, somente para retornar o endereço. Return,
array, salvo array aqui, eu abri meu index, return, esse caso é o owner. Pronto. A gente já acabou criando o nosso contrato de factoring aqui, ó. Veja como ele se torna muito mais simples, tá? Então, a gente já tem todas as outras informações aqui, ó. Ele se tornou muito mais simples para a gente. Então, a gente tem todos os dados aqui, tudo certinho. Se a gente vier aí compilar aqui, deixa só eu ver aqui. Aqui é o AD Array. Vou dando erro aqui, deixa só eu ver aqui um minuto. Ah, eu passei errado. Estava passando, eu tenho que passar a variável aqui, que é a nossa variável que chamou esse contrato, TTOD, ó, tá vendo? Então, eu tinha passado o próprio array aqui dentro. Ele não ia inserir um array dentro do array aqui. Então, ele ia acabar dando erro. Vamos lá. Acabou. Index. Ah, tá. Aqui não passei a função. Então, como é uma view, ele acabou dando erro. Pronto. Compilou. A gente já tem todo compilado o nosso smart contract. Agora, se a gente for fazer o deploy e fazer o teste, ó, vamos lá. Então, o que a gente pode fazer? Deixa eu ver aqui. Está na própria MetaMask, tá? Mas vamos voltar aqui, vamos fazendo aquele mesmo padrão da conta 1. Deixa eu só eu abrir a MetaMask aqui. Acaba demorando um pouquinho aqui na tela. Abrir aqui, uma vez que ela abre, a gente já acaba fazendo o teste aqui, que eu estou na conta 2. Deixa eu voltar para a conta 1. Lembra que aqui é tudo conta só de teste, tá? Fake, então vou botar a conta 1 como dona e a conta 2 como rei. Deixa eu já copiar minha conta 2 aqui, só para ficar pronta. Estou com ela copiada, mas eu vou passar um aqui na chamada. Então, vamos fazer o deploy aqui desse contrato, desse factory aqui do nosso contrato. Então, o que ele está vindo aqui? Ele está chamando nossa MetaMask, né? Ele vai fazer o deploy desse contrato, já passando o owner como esse próprio usuário aqui. Então, vamos lá, vamos confirmar a nossa transação. Ok. Ele criou aqui, ó, contrato padrão. Ele criou o nosso contrato, vamos dizer, principal, tá? Então, a gente tem aqui nosso contrato, vamos dizer, pai, que é o standard. Agora, se eu quiser criar os factories, fazer a chamada aqui, ó, create TTOD, que vai gerar um novo contrato, eu venho aqui, ó, e aí ele vai gerar um novo contrato com o array 0. Então, a gente vai ter o array 0 aqui, que é esse primeiro array gerado aqui. Vamos lá. Gerou um contrato nosso. Então, o que acontece? Se eu vier aqui no 0, ó, PT Array, na nossa verificação pública, ah lá, ele trouxe, ele gerou um contrato. Tá vendo? Esse novo contrato nosso aqui, ó, se eu vier aqui, deixa eu deixar só copiado aqui, que eu tinha copiado para adicionar o beneficiário, né? Então, deixa eu deixar aqui, vou botar aqui o 0 depois, que vai ser esse contrato. O beneficiário, tá? Para adicionar. E eu vou botar 0 dias, porque senão a gente não consegue testar, né? Porque eu quero testar nesse momento. Eu posso colocar um dia aqui para a gente ver que ele não vai deixar, tá? Mas antes de fazer isso, deixa eu copiar aqui esse contrato nosso que foi criado. Vamos vir aqui na Alfajores, né? No CelloScan. Então, tem o Explorer, tem o próprio CelloScan. Eu prefiro que o CelloScan acaba
Dando melhor aqui, vamos procurar esse contrato. Olha lá, ele criou o contrato, não tem dado nenhum, tá? Então, a gente tem toda a informação aqui, quem criou tudo. Vamos só olhar aqui, ó. Então, eu tenho esse contrato criado. Se eu vier aqui, eu posso vir e criar mais um novo contrato aqui, ó. Vamos dizer que esse owner quer criar uma outra conta. Ele quer adicionar um beneficiário para uma conta e um outro beneficiário numa outra conta. Vamos dizer que alguém tem 2 filhos. Quer botar uma conta para cada filho. Então, ele vem aqui e cria um novo contrato. Está vendo que esse contrato aqui, o 0, o primeiro índice nosso, ó, é o 0xC8. Então, se ele vier aqui no 1, ó, criou outro, 0x8AD. Se ele voltar aqui no 0, que é o nosso primeiro array, tem aquele contrato. E aqui eu posso setar um beneficiário para um e um para outro. Então, eu vou adicionar aqui, ó, o beneficiário da minha conta 2, vou colocar ele para o primeiro array, tá? Então, vou colocar, fazer a verificação aqui. Vamos adicionar esse beneficiário aqui na nossa conta. Pronto, o beneficiário foi adicionado aqui, tá? Então, aqui a gente tem, ó, quem é o owner desse primeiro? Foi aquele 0xCA3, ó, que é o usuário 1, meu. Mas quem é o beneficiário? Ah lá, é o 0x5CA2, que é isso que a gente adicionou, que é a minha conta 2 aqui na MetaMask, ó. Vamos lá. É a conta 2. Agora, lembra que eu criei duas contas aqui para o mesmo owner? Ele criou a 0 e a 1, e para 0, para o index 0, né? Ele adicionou a conta 2, e para o índice 1, que é o próximo, que é a segunda conta dele, ele vai adicionar essa conta dele. Então, ao invés de adicionar esse usuário, deixa eu apagar tudo aqui, vamos adicionar do 0. Então, para contar primeira conta dele, que era o índice 0, ele adicionou o 0, né? Agora ele vai adicionar um 1, esse beneficiário e o tempo. Esse eu vou botar como 0, tá? Para a gente poder testar. Se eu vier aqui, ó, vai dar erro. Por quê? Porque eu estou tentando como meu próprio beneficiário, ó, ele não é o dono da conta. Lembra que as verificações, o dono da conta, nesse caso, é a minha conta 1 aqui, que eu fiz o deploy, que eu criei ali, criar TTOD. Então, aqui, voltei para ela é a dona da conta aqui, ó. Se a gente vier aqui, ó, esse aqui retorna owner no index 1, ó, é o mesmo do 0, ó, tá vendo? Então, é ela que vai poder criar. Vamos lá, ó, veio, criou o usuário aqui, só confirmar aqui, criei esse usuário. Então, agora, ó, a gente tem o owner aqui, ó, tá vendo? O beneficiário, para 0 a gente tem aquela conta 2, e para o 1, a gente tem o meu conta demo, 0xBACA4. É essa conta aqui, ó. Conta demo, 0xBAC4, que é o do 1, entendeu? Se eu vier aqui com esse 1 aqui e tentar alegar que a pessoa da conta 1 morreu, ó, vamos lá, ele não vai deixar, porque somente o beneficiário pode alegar, entendeu? Então, ele não deixa nem eu iniciar o processo também, porque a gente fez a verificação, ó. Somente o beneficiário pode fazer. Mas se ele for na conta 2, ó, ele veio aqui na conta 2, vamos dizer que ao invés de iniciar, ele já vai direto alegar que a pessoa morreu. O processo não foi iniciado. Lembra que a gente adicionou aqui, ó? Vamos voltar lá, ó. A gente adicionou uma verificação aqui, ó, se o processo foi iniciado ou não.
Por quê? Porque precisa contar o tempo. Então, ele teria que vir aqui, ó, primeiro iniciar o processo, tá? Para aí sim a gente acabar, vamos dizer, fazendo todas essas ações aqui envolvidas depois. Ok? O processo de claim, ele iniciou esse processo, tá? Agora ele iniciou. O dono poderia vir aqui e fazer um stop claim, ou ele poderia vir aqui e virar o dono. Quer ver, ó? Lembra que aqui, ó, o owner do 1, ó, é o 0xCA3, que é quem fez. Só que ele iniciou o processo. Lembra que esse aqui, ó, a gente colocou como 0 dias, então ele já vai poder alegar que essa conta já é dele. Se ele vier aqui, ó, o próprio usuário 3, ele vai ser o owner da conta. Vocês vão ver que ele vai mudar para owner, tá? Só como passou os 0 dias que a gente tinha configurado. Ah lá, aceitou a transação, tá? A transação foi confirmada. Se a gente olhar aqui, ó, a gente vier aqui e agora olhar o owner, vamos ver que vai mudar, ó. Ah lá, mudou. É o mesmo do beneficiário. Por quê? Porque passou o tempo. Se fizer isso na primeira conta, já não vai acontecer. Ele vai conseguir iniciar o processo. Vamos voltar aqui, porque só o owner pode, né? Nesse caso era a conta 2, que era beneficiário. Só o beneficiário pode, não o owner nesse caso, né? Vamos lá, conta 2, que é o beneficiário. Então, aqui, se a gente vier no 0, ó, quem é o owner aqui continua a 0xCA3, e quem é o beneficiário, essa é o 0x56, que é essa conta nossa. Então, ele vai iniciar o processo. O processo ele consegue iniciar. Tá vendo? Ele consegue falar que a pessoa faleceu. Vamos lá. Ele consegue falar que a pessoa faleceu. Perfeito. Só que se ele vier aqui agora e alegar, quiser virar o owner da conta, ó, ele não vai conseguir, ó. O tempo não expirou. Lembra que do outro a gente conseguiu? Porque o outro a gente colocou como 0. Nesse caso, não. Então, esse é um exemplo clássico aí de um factoring, de um contrato que a gente consegue fazer. Claro, se a gente quiser, por exemplo, transferir dinheiro para essa conta, criar uma função de depósito, ou mesmo se a gente for lá, ó, vamos na 0 aqui, vamos verificar. Esse array é o número da nossa conta agora, esse contrato que a gente fez o deploy. Eu posso ir lá na Faucet, ou posso transferir também token para ele, tá? Então, na Faucet, vamos fazer uma recarga desses dois endereços aqui, ó. Fazer uma recarga nesse endereço. Enviou, se a gente vier aqui, ó, esse mesmo contrato que estava aqui, ó, se a gente vier aqui, ó, lá, está com 5 células. Vamos fazer no contrato 2, na conta 2 também, que foi criada, né, que é o index 1. Então, vamos vir aqui, vamos pegar qual é o número dessa conta, né, esse endereço da conta. Então, é esse outro endereço. Vamos fazer uma carga nela. A gente vai ver que está com 0, porque ele foi criado sem nada aqui, ó, está com 0. Vamos lá na Faucet e vamos carregar aqui para ele também. Então, já carregou, ó. A gente vier aqui, vamos recarregar aqui. Ah lá, já está com 5 nesse contrato. Então, o que que acontece? Inclusive, ele tem token aqui, ele tem do Celo, né? Do Celo real, Celo dólar, tudo. Se a gente vier aqui e quiser fazer o withdraw aqui do Money, a gente precisa passar o index, se é Celo ou não, a quantidade e o endereço desse token que a gente está querendo tirar, se for um RC20, né?
Vamos botar aqui, ó, só vou mudar aqui, ó, vou passar 0. Então, o primeiro, vou deixar como true, se é 0 ou não. O amount, eu posso botar com... Vocês lembram que aqui está em way? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, são 18 casas decimais, tá? E o RC20. Vamos passar aqui, que depois eu vou fazer uma retirada do Celo Real. A gente precisa pegar aqui qual que é o contrato do Celo Real. Vamos passar aqui, então, e pegar o contrato do Celo Real. Tem aqui, ó, a gente consegue pegar o contrato. Vamos copiar aqui. Opa, aqui embaixo. Então, vamos passar o contrato do Celo Real. Pronto. Se a gente ver aqui, ó, ele vai dar erro, porque primeiro que não é o dono. Então, quem é o dono agora é apenas o beneficiário, na verdade, a gente está passando do 1, né? Tá? O withdraw, não, aqui é o 0. Aqui a gente está passando do 0. O array 0. Então, o array 0, o dono, beneficiário é a conta 2, né? E o dono continua a conta 1. Vamos dizer, o 2 aqui, que é o beneficiário, vai tentar fazer o saque. Lembra que não passou um dia para ele alegar que a pessoa faleceu. Então, aqui, ó, ele é o conta 2, ele é o beneficiário, ó, 0x56. Se ele tentar tirar aqui, ó, vai deixar. Porque só o beneficiário, só o dono que pode. Então, ele teria que esperar o tempo. Se um for tentar fazer uma retirada de dinheiro aqui, ó, a gente vai ver que vai sair desse contrato 1. Vamos lá, ó, vem aqui, conta 1, por quê? Porque ele é o owner. Então, se ele vier aqui, ó, tá como true, vai tirar celo, tá? Vai tentar tirar 6 celos. Não vai conseguir, porque vai exceder o valor, ó. Excede o limite. Porque lembra que ele só tem 5 celos na conta? Vamos botar aqui que ele vai tirar 4 celos. Então, o owner vai conseguir tirar 4 celos para a conta dele. Vamos lá. Ele vai fazer a transação. Então, aqui a gente consegue, ó, daria para a gente consultar aquele pelo balanço ou vir direto aqui no nosso contrato. Ó. Vamos lá, qual que era esse aqui? Ó. Vamos ver o owner. A gente pode ver por aqui ou pode ver pelo próprio contrato. Então, opa, qual é o contrato 0, né? A gente fez do 0 aqui, vamos voltar, vamos pegar esse contrato. Contrato 0. A gente consegue vir aqui e ver essa transação sendo realizada. Então, aqui, ó, a gente tá vendo? Só tem um celo. Então, a gente consegue ver toda a transação interna que foi realizada. Foi retirado 4 celos para a conta 0xCA3. Qual é essa conta? A conta do owner, que ó, ele recebeu. Então, se ele quisesse tirar agora celo real, era só a gente colocar false, vamos tirar só 2 celos reais. Então, vai tirar para a mesma conta 1 aqui. Uma vez que vem aqui, vamos fazer a transação. Ele vai conseguir fazer a retirada. Foi confirmado tudo, perfeito. Vamos vir aqui. Atualizando ainda, vamos atualizar aqui. Tá. Atualizou. Tá vendo? Aqui já tem, ó. Já apareceu aqui a transação, ó, que ele transferiu para na conta do owner 2 celos reais. E aqui já aparece, ó, atualizou. Só sobrou 3 na conta, porque ele tinha 5. Então, toda essa parte de retirada funcionou aqui do contrato.
Agora, lembra que esse cara aqui, a conta 1, também era o owner do contrato 2, né? Que é o array 1. Então, se ele vier tentar tirar aqui, ó, o próprio celo real, vamos botar aqui agora, ele vai tirar 3 celos reais. Ele vai tentar tirar aqui, ó, ele não vai conseguir, porque ele é o dono, ele não é o dono. Quem é o dono agora dessa conta é o próprio beneficiário. Ó. Se olhar, ele ainda é o beneficiário e ele é o dono. Então, vamos mudar aqui, que é a conta demo. Por quê? Porque ele já tinha legado e já tinha passado o tempo. Ó. Então, se a gente ver aqui, ó, ele está como beneficiário, porque a gente não zerou essa variável, mas ele ainda está com dono. Se amanhã ele quiser adicionar um novo beneficiário, isso aqui vai atualizar, tá? Então, se ele vier aqui e tentar retirar celo real, agora ele consegue, porque ele virou o novo dono, entendeu? Veja que quem era o dono da conta não consegue, porque ele já perdeu. Isso foi da forma que a gente escreveu o contrato, tá? Poderia escrever de outras formas. Então, essa é a questão aí que envolve toda a parte do contrato. Então, esse aqui é um outro contrato. Vamos lá para o outro contrato, que ele estava com 5, que é o contrato 1. Então, aqui a gente tem esse 1 aqui. Vamos vir aqui, a gente vem aqui e vamos pesquisar sobre esse contrato aqui. Então, uma vez que a gente pesquisa aqui sobre ele, continua com 5 celos, que a gente não tirou, a gente tirou 3 celos reais. E aí a gente consegue ver a transação aqui, ó. A transação veio para a conta XBAC4, que é a conta desse cara da demo aqui, que é o cara que era o novo owner, tá? Então, ele acabou recebendo toda essa questão aí do nosso contrato. Olha lá, 0xBA4, tá? Ele acabou recebendo toda essa informação aí do nosso contrato. Bom, pessoal, a questão do contrato é essa, tá? A gente tem várias coisas aqui que podem ser tratadas em termos de segurança, que eu vou dar uma passada para vocês, tá? Que é importante saberem. Que é a questão, por exemplo, deixa eu colocar aqui, que é a questão de overflow, por exemplo, tá? Principalmente quando a gente está lidando com variáveis financeiras. Nesse caso, a gente acabou não fazendo cálculo aqui, mas poderia ter, tá? Então, é uma coisa para ficar atento. Outra coisa aqui, reentrance, é um outro problema de segurança. Por quê? Porque imagina que você está fazendo uma chamada, essa chamada ainda não terminou de ser executada, por exemplo, verificar, retirar o dinheiro, só que tem outras chamadas sendo executadas logo em seguida. E aí, o que acontece? Como estão sendo executadas outras, ainda não deu tempo de... Validou que tinha saldo, mas não retirou o saldo, e aí essa outra chamada entra, e como não retirou o saldo, ela ainda continua com saldo. Ela consegue também, a segunda vez, fazer essa mesma verificação no contrato, tá? Então, para isso, a gente consegue fazer algumas verificações, tá? De segurança. Outra coisa que a gente pode fazer, por exemplo, é um freeze da conta aqui. Então, se a gente quisesse fazer, por exemplo, essa verificação aqui, vamos de reentrance, por exemplo, a gente pode criar uma variável aqui, uma variável vamos chamar de mutex, e ela vai ser instanciada já como falsa, entendeu? Então, a gente pode fazer uma para freezing também, entendeu? A gente pode verificar frozen account, também vai iniciar como false. Uma vez que a gente faça isso, tá? O que acontece? O que a gente consegue fazer em qualquer coisa aí? A gente consegue fazer uma verificação para que não fique, por exemplo, retirando dinheiro, ou mesmo que a gente quiser, por exemplo, retirar dinheiro, como eu falei, fazendo ou um reentrance attack, ou mesmo
congelamento da conta. A gente pode criar uma função nova aqui, por exemplo, que vai fazer o freezing da conta. Imagina que eu vou criar a função que vai fazer um freezing da conta aqui, e o que a gente vai acabar passando aqui? Pode passar o address do sender, só ele vai acabar fazendo, igual a gente fez lá em cima, na outra linha, na linha de cima. Public. Por quê? Porque aí ele pode chamar essa ação. A gente verifica, né, faz o require se é o sender ou não, mas aí o que a gente acaba fazendo? A gente coloca o frozen, nesse caso, como true. E uma vez que a gente fez o frozen como true aqui, na hora do drill draw aqui, a gente pode fazer várias verificações aqui, tá? Então, a gente pode verificar, fazer um require aqui, verificar se essa conta, tipo, não está congelada, entendeu? E aí, se ela tiver congelada, por exemplo, conta congelada, já não deixa, opa, congelada, já não deixa transferir dinheiro, entendeu? Claro, aí você pode fazer a função aqui, fazer a unfrozen. Você pode criar um frozen aqui. Unfrozen, e aí o frozen vai se tornar falso. Então, a gente pode fazer isso também. E aqui poderia botar somente o owner vai conseguir fazer isso. Então, a gente pode fazer essa segurança aqui. Somente o owner, né? Faz isso e aqui também. Então, tá. Faria aqui, somente o owner faria isso. Então, a gente consegue fazer todas essas verificações aqui no nosso smart contract, tá? Para estar, vamos dizer, segurando essa transação. E aqui, da mesma forma que a gente fez, a gente pode fazer, que a gente fez com Frozen, a gente pode fazer a parte do Reinsurance Attack, que é do Mutex, que a gente acabou de... Opa, Mutex, que a gente acabou de criar também, entendeu? E aí a gente verifica aqui e faz uma chamada, tipo, já está em execução, para que não deixe fazer uma nova execução, entendeu? Então, nesse caso aqui, sempre que entrar uma conta aqui, a gente vai verificar. Então, aqui entrou, o que eu faço aqui, antes de transferir? Mutex vai receber um true. Por quê? Porque eu ativei essa minha, vamos dizer, execução contra um Reinsurance Attack. E logo depois que realizou aqui, eu posso até, para ganhar mais tempo, eu posso fazer ela aqui embaixo. Então, verifica tudo. Não, mas eu tenho que fazer em cima, porque senão ela vai verificar o limite, e aí tem limite. Então, a gente tem que fazer aqui, e logo depois que terminou, aí a gente libera ela. Então, a gente acaba liberando. Então, a gente acaba fazendo uma segurança aí para a conta, tá? Essas são outras coisas aí envolvidas no contrato de factoring. Bom, a ideia foi essa, mostrar toda essa questão de factoring e um contrato. Então, tem bastante coisa aí envolvida, é bem legal, tem muitas funcionalidades e você consegue otimizar de uma forma muito simples, tá? Toda essa lógica que, dependendo do negócio, dependendo do contrato, dependendo do caso de uso que você vai elaborar. Bom, como eu disse lá no início, para quem não viu, eu aconselho muito ver o outro treinamento que é falando como criar um contrato solídico, a gente mostra essa primeira parte. E aí, no futuro, a gente vai ter outras treinamentos também, mostrando sobre questões de oráculo, tudo. Então, convido vocês a assistirem.